é a questão também de como você conversa com a criança e mostra a segurança para ela, né? Às vezes ela não se sente ali, ela não conhece a pessoa, por mais que ela esteja na casa dela, se sente meio, quem que é essa pessoa? Mas se você explica, né? Agora ele tá numa fase de entender, ele entende tudo, ele só não sabe falar tudo ainda, mas ele entende absolutamente tudo. Sim. E a gente explica pra ele, tem essa paciência de explicar, depois ele só queria ficar com o titio e com a titia. Eu sinto que essa geração de pais explica mais pras crianças, tratam mais as crianças como gente, né? Porque na nossa época meio que era, por que não? E acabou, né? Sim. Ou do tipo, depois a gente conversa. E às vezes nem insistia conversava. muito, era, ai, que criança teimosa. Né? Tipo, Uma coisa que você falou muito de... Ele entende, é óbvio que entende. Às vezes tem muita gente que ainda acredita, tipo assim, mas... Gente, só tem 2 anos. entende tudo. Entende Nossa, tudo. entende mais que a gente. Muito mais. E aí eu tava comentando isso, que assim, quando eu vejo criança, não bebê. Bebê é uma coisa. Quando eu vejo criança, tipo, em voo, ônibus, sabe? Fazendo birra pra não botar o cinto. Eu falo, cara, esses pais não conversam. E aí, uma vez, eu não lembro quem era a convidada que tava aqui, que ela falou assim, que quando ela era sobre educação, o papo era esse, que ela falou assim, que quando os pais vão viajar, ela fala assim, você preparou seu filho pra viagem? Não. Você preparou a viagem. Você comprou passagem, você fez a mala, você reservou hotel, você olhou restaurante. Você explicou pra criança o que você vai fazer? É a primeira viagem de avião, você mostrou pra ela que é um avião? Você falou pra ela, quando subir vai tapar o vidro, mas não é só o seu, não. Todo mundo, tá? Todo mundo vai estar assim, logo passa, é normal. Tá? Tipo, pra deixar aquela pessoa pronta, tranquila, calma, de entender. Tampou. Mãe, tampou mesmo. Você falou que ia tampar, tampou. Tá seguro aqui pra mim. Não tem nada de susto, não tem nada de fugindo do que eu já fui avisado antes. Acho que é por isso que o Gael também é muito preparado, né? Porque o Nick, como ele veio ali num período já de pandemia, o Gael a gente ainda conseguiu viver algumas coisas com ele antes da pandemia, né? Em 2019. Então, ele era muito bebezinho, mas assim, a gente já viajava de avião com ele. Eu sempre, né, como ele era muito pequeno, eu tinha a responsabilidade de entender o que eu tinha que fazer com meu filho naquele momento. Então, vai subir o avião, coloca no peito pra poder ajudar, né, a desobstruir o ouvidinho, pra fazer a sucção. Vai descer, mesma coisa. Tipo, algumas coisas que é bom os pais também saberem, né? Porque a criança não entende nada nesse momento. Mas aí a gente viajou, acho que pra Foz do Iguaçu. A gente levou as cataratas. O Gael com coletinho salva-vidas, assim, naquele barco que passa nas cataratas. E as cataratas, tipo, super volumosas e tal. E super radical. Barulhentas. Ele dormindo. Ele tava dormindo no meu colo. Porque eu sempre levei ele pra tudo. Eu falei, gente, é meu filho, eu não tenho com quem deixar, eu não vou deixar de fazer as coisas, ele vai comigo. Então, assim, o Gael, ele sempre já deitou na cobra. Lembra esse... Do Richard. Do Richard Rasmussen. Meu Deus. E aí teve um monte de gente que falou, você é louca. Eu falei, gente, peraí, você acha mesmo que eu ia colocar meu filho numa situação que ia trazer risco pra ele? Eu só coloquei porque eu sei que era uma cobra alimentada, tranquila, que né, tava ali, todo mundo assistindo Tava ali. todo mundo assistindo, tava todo mundo perto. Óbvio que na hora de fazer a foto a gente colocou ali, deu um passinho pra trás pra poder aparecer ele, mas a gente tava ali. Então, assim, tem várias situações que o Gael já viveu que isso trouxe uma segurança pra ele, sabe? Ele é uma criança que, tipo assim, pra ele não tem tempo ruim, não tem tempo feio, vamos pra lá, vamos pra cá. Ele não pergunta nada, tipo assim, no sentido de, mamãe, eu vou ficar com medo? Não, ele sabe que se a gente tá levando ele pra um lugar, é seguro. A gente não vai colocar ele numa situação que ele não vai se sentir bem, né? Então, ele se joga com tudo, assim, pra gente. Eles querem se sentir seguros, né? É o que a criança quer, né? Então, Você comentou que ele fez uma operação, ele teve medo, deu tudo certo? Deu tudo certo, até porque a gente preparou ele com essa segurança, né? De Explicamos avisar, o que ia explicar, acontecer, o que ele ia sentir. mostrar pra ele o que é. Fala, ó, isso aqui é a carninha esponjosa que você tem em cima do nariz. À noite, ó, você ronca assim, ó, a vovó filmou você dormindo, olha como você ronca. Então, ele agora tem vamos problema de respiração? Tinha, aí né? tinha a apneia do sono, aí roncava bruxismo, quebrou dente. Então já fez a cirurgia, já corrigiu tudo isso assim na primeira noite, mas ele muito tava bonzinho, super preparado. Gente, muito bonzinho. Eu postei uma foto assim do bastidor da cirurgia com ele, que era antes da cirurgia, durante a anestesia, blá, blá. E são fotos assim, tipo, look pra ir pro hospital, ele de óculos, assim, tá? Meu É um rolê. Todo good Vou entrar vibes, no carro, assim. tô indo pra um rolê, vou pro hospital. O hospital ele lembra que é onde a vovó conserta os heróis. Porque quando ele quebra um herói, a minha sogra fala, vou ter que levar pro hospital da vovó. Não sei se Aí dá pra pega ver. e conserta, então ele... Olha lá. Aqui foi a gente
tava, tipo, esperando pra ele começar a operar e ele fazendo a zoeira dele, fazendo foto, careta. Ele fala, deixa eu fazer assim, mamãe. Ai, que fofo. Super tranquilo. Ele leva tudo olha lá, com muita na hora leveza, da anestesia, né? ele tava deitado já Que pronto lindo, pra operar. gente. Ele é muito fofo. Segurando o negócio pra fazer a anestesia geral. Ele que segurava, ó, dando risada. Então, tipo assim, é algo que eu me orgulho muito, porque eu sempre fui muito corajosa, assim. Então, eu tento passar pra ele essa minha coragem, que eu acho que é importante no mundo que a gente vive, a gente ser corajoso, né? Porque a gente sabe que existem tantas coisas, assim, que pessoas deixam, às vezes, de viver, de fazer, por, né, não se sentirem seguras. Então, a única coisa que realmente eu falo, assim, eu quero que os meus filhos... Eles podem ser o que eles quiserem, mas eu quero torná-los pessoas seguras e de confiança, assim, para elas poderem fazer tudo o que elas querem, sabendo o que elas querem.